Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não conhece o canal, esse canal se chama Capa e Conteúdo e o principal intuito desse canal é divulgar as obras, incentivar as pessoas o belo e maravilhoso hábito da leitura. Ler expande a cabeça, expande os conhecimentos, faz a gente viajar, faz a gente conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes, histórias diferentes. Então, o principal intuito desse canal é estimular todos vocês a lerem, porque o conhecimento ninguém tira de você, não é? Hoje, em especial, eu venho trazer para vocês o maravilhoso livro de Machado de Assis, Yaya Garcia. Yaya Garcia é o último livro da fase romântica de Machado de Assis. Eu tenho aqui uma imagem que ali pelo Kindle fica preto e branco, que eu ainda não tenho o Kindle colorido, mas eu trago para vocês a capa da obra colorida. Isso aqui é pelo site da loja de livros, site de compra de livros, tá? Então essa é a capa colorida do Yaya Garcia. Bom, Machado de Assis não precisa falar muito, né? O ícone, um dos ícones da nossa literatura, não tenho o que falar, tem assim, tratados, TCC de faculdade, tem debates infinitos sobre quem foi e qual o legado de Machado de Assis para a nossa cultura. Então, um breve discorrer do que ele foi. Ele trabalhou em várias profissões, era uma pessoa que veio de classe humilde, tinha tudo para não dar certo, Machado de Assis, né? Ele era epilético, tinha alguns problemas de saúde, os pais dele não eram pessoas de posse, eram pessoas pobres, né? Apesar de que eles sabiam ler e sabiam escrever, né? Era uma coisa muito rara para a época. Então, a mãe dele era uma imigrante portuguesa, né? E o pai dele era um mulato. Então, é uma branca com um mulato. Então, Machado de Assis, considerado mulato, né? Assim, uma pessoa que não era parte das classes altas da época, né? Mas ele, com muito esforço, com muita dedicação, com as pessoas certas que encontraram com ele no meio do caminho, ele soube aproveitar as oportunidades, não ficou à mercê do vitimismo e conseguiu ser um dos maiores, talvez até o maior escritor da língua portuguesa na época dele, né? E assim, da língua portuguesa do Brasil, né? Da língua do Brasil, brasileiro. Então, ele é um dos nossos ícones da literatura nacional. Machado de Assis, ele nasceu no Rio de Janeiro em 1878. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1839 e faleceu em 1908, também no Rio de Janeiro. Ele teve câncer na língua, provavelmente pelo hábito de fumar, né? E ele teve grande influência, foi grande, gostava muito de ler, né? Essa de Queiroz, Shakespeare, Camões, então ele foi influenciado por esses grandes autores também. A mãe do Machado de Assis, ela era lavava roupa para fora, né? O pai dele era pintor de parede e eles tiveram uma vida bem simples, né? Uma vida bem simples. Eles foram levados para a casa de uma pessoa muito importante, eles viveram como agregados nessa casa, né? E a pessoa que levou eles para viver com ela lá na casa seria uma viúva de um senador, se não me engano, do governo na época. Então, eles viveram de favor durante muito tempo na casa dessa senhora que abrigou eles, né?
E essa história de agregado é muito enraizada na vida de Machado de Assis. Então, tem uma agregada nessa história da Yaya Garcia, que é uma pessoa muito importante, talvez seja mais importante que a própria Yaya Garcia. Então, a história se decorre na época histórica, né, da Guerra do Paraguai, porque o personagem principal, vamos dizer assim, vai para a Guerra do Paraguai. E então, todo o contexto histórico é mais ou menos naquela época da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, eu tenho aqui na minha colinha, ocorreu de 13 de dezembro de 1864 e foi até 1 de março de 1870. Portanto, foi uma guerra que não foi rápida. Todos pensavam que ia ser uma coisa muito rápida, que os aliados iriam ganhar muito rápido, muito facilmente, e isso não aconteceu. E a história decorre nessa época da Guerra do Paraguai. Lina Garcia, mais conhecida como Yaya Garcia, a meu ver, não é o personagem principal dessa história. O personagem principal, assim, na minha concepção, é a Estela. A Estela é uma agregada. E é uma coisa que Machado de Assis deixa bem claro nas obras dele, é que ele não foca simplesmente nas famílias mais ricas. Ele cita as famílias mais ricas, mas a grande preocupação dele na época, eu acho que era para as pessoas que eram mais assim, mais voltadas para o povo, como Estela. Estela morava na casa da Dona Valéria Gomes. A Dona Valéria Gomes, ela era a mãe do Jorge. E o Jorge foi o personagem principal da história. O Jorge era uma pessoa intelectual, uma pessoa que era formada, um senhor, um rapaz, né, muito bonito, bem apessoado. E a Dona Valéria, mãe dele, gostava muito, queria muito que ele se casasse com uma moça do nível social deles. Esse convívio da Estela na casa da Dona Valéria estimulou o nascimento do amor entre Jorge e Estela. A Estela também é uma moça jovem, bonita, mas não era rica, morava ali por favor também. O pai da Estela era um funcionário do marido da Dona Valéria. Então, era uma pessoa que não tinha muita vontade de progredir, vivia sempre ali, fazendo as coisas assim, essenciais, não tinha assim uma força, uma vontade de querer mudar de vida, né? Então, era uma pessoa muito, vamos dizer assim, sem vontade. Então, o próprio Jorge não gostava muito do pai da Estela, enfim, mas o pai da Estela, teve um momento que não morava com eles. O pai da Estela morava na casa dele e a Estela morava com a Dona Valéria. E nessa história de morar com a Dona Valéria, a Estela e o Jorge tiveram um pequeno affair. Mais o Jorge, né? Porque a Estela, ela se colocava no lugar dela. A Estela sempre teve aquela visão de que era uma pessoa que morava de favor na casa de pessoas ricas. E nessa história toda, ocorreu a Guerra do Paraguai. E a Dona Valéria, não sei se muito astutamente ou muito malvadamente, resolve fazer a cabeça do Jorge para ir lutar na guerra. Tudo isso para evitar um romance entre ele e a pobre coitada da Estela. E o Jorge teve um momento lá que ele quase que assume um namoro com a Estela, mas a Estela se colocou no lugar, se achou que não era digna de ficar com o Jorge e ela não aceitou a corte de Jorge, entendeu? Enfim, aí a Dona Valéria teve essa mirabolante ideia de separar os dois ao mandar o Jorge para a Guerra do Paraguai.
e fez o senhor Luiz Garcia, que é pai da Yaya Garcia, tentar fazer a cabeça do rapaz. Ele ficou extremamente constrangido, porque o Luiz Garcia era amigo da família. Apesar de ele não ser tão rico, não ter grandes posses, mas ele era um funcionário público respeitado. E era amigo da dona Valéria. E a Yaya Garcia, por sua vez, nessa época ainda estava em idade escolar. Então, ela pouco apareceu no início do livro. Praticamente 100 páginas, o autor, né, Machado de Assis, demora umas 100 e poucas páginas para que a Yaya Garcia realmente apareça na história. Enfim, é uma história de superação, né? Uma coisa assim de que o Jorge, ele consegue sobreviver na Guerra do Paraguai, né? E durante a guerra ele fica sabendo que a Estela se casou com o pai da Yaya Garcia, então tem uma reviravolta muito grande na história. Então o pai da Yaya Garcia teve um momento que ficou muito doente e tudo mais. Se eu ficar contando muito aqui, eu vou dar muito spoiler. Mas a questão é, essa história em si não é exatamente um romance, um folhetim, uma coisa assim adocicada. Tem grandes pitadas de crítica social, tem grandes pitadas de, assim, do que uma pessoa é capaz de fazer para que aquela outra pessoa atinja seus objetivos, como aconteceu com a dona Valéria. Como a pessoa tem coragem de mandar um filho para a guerra só para que ele não se case com uma moça pobre. Preferia vê-lo morto a se casar com uma moça que não era do nível deles, né? Uma senhora muito rica, capaz de ficar sem herdeiros, porque o Jorge era o único filho dela, e ela preferiu mandar o rapaz à guerra que ele se casar com a Estela. E a Estela se pôs no lugar dela. Teve um certo momento que a Estela se casou por conveniência com o pai da Yaya Garcia, ou seja, a Estela terminou virando madrasta da Yaya Garcia. Yaya Garcia, muito esperta, já sacou várias coisas, já entendeu que ali entre o Jorge e a Estela tinha alguma coisa, entendeu? Mas eu não vou me decorrer muito aqui na história, para poder, não, que nem eu falei, para não dar spoiler. Mas, assim, é uma coisa que vai muito além de uma historinha de folhetim, que esse livro, na época que foi escrito, não era um livro, eram folhetins, né? Era cada 2 ou 3 dias que ele era impresso na revista O Cruzeiro, na parte de rodapé da revista. Então, o Machado de Assis tinha aquelas sacadas de deixar a pessoa sempre empolgada, sempre querendo saber qual era o desfecho, tinha os plot twist, tinha aquilo, e vai acontecer o quê? Aí a pessoa ficava naquele próximo capítulo, é o que acontece hoje em dia nos filmes de streaming, né, nas novelas, enfim, era a novela da época. Mas assim, a gente tem que olhar com os olhos muito críticos nessa história da Yaya Garcia, porque eu acho que a Yaya Garcia é o personagem secundário. Na verdade, o livro deveria se chamar Estela, né? Mas eu gostaria muito que vocês lessem o livro, é um livro muito cheio de nuances. Também tem um amigo do Jorge da Guerra que aparece, começa a cortejar a Yaya Garcia, vira um triângulo, enfim. É uma história mirabolante com poucas páginas que atrai bastante o nosso olhar, e a gente tem que ler com uma pegada de crítica social também, com aquela visão de que o que a pessoa é capaz de fazer para poder atingir os seus principais objetivos e anular as vontades de outra pessoa, né? Porque o que a mãe fez com o filho é uma coisa extremamente esquisita, não é? Eu acho que eu não teria coragem de fazer isso, não. Enfim, gente, eu não vou me desdobrar mais, não vou falar mais nada para que eu não dê spoiler e não atrapalhe a surpresa do final do livro. E esse livro, um detalhe, esse livro ele tá gratuito.
Então, o público pode conseguir baixar ele de forma gratuita, você não precisa comprá-lo. E ele também é muito fácil de encontrar nos sebos, e fácil de você encontrar audiobook, até no próprio YouTube você consegue audiobook se você não tiver muito tempo para ler, enfim. E você consegue também encontrar vários debates, vários análises, as análises que os grandes professores fazem com relação a Machado de Assis, também incluem a última obra da fase romântica de Machado de Assis. Enfim, um clássico, ele é o precursor da Academia Brasileira de Letras, um homem letrado, um homem que não ficou parado no seu mundinho, ele abrangiu a cabeça dele, teve vários empregos, enfim, ele não ficou no vitimismo, ele foi um exemplo a ser seguido. Era o tipo de pessoa assim que não deveria nunca morrer, né? E ele não morreu, ele permanece vivo através das obras, né? Mas existem pessoas que poderiam ser eternas, né? Enfim, é isso. Eu queria deixar um abraço para vocês, um beijo, obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo. Muito obrigada. Beijos, até!